A paz, meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos na leitura bíblica anual, no planejamento diário da Bíblia cronológica. Tem sido uma jornada muito gratificante e edificante para todos nós. Hoje, dia 11, nós vamos comentar trechos de Jó, capítulo de número 29, até Jó, capítulo de número 31. Eu tenho certeza que você tem sido edificado por tudo que nós temos falado, comentado. A palavra do Senhor é aquela que nos edifica, nos molda e particularmente tem sido um desafio muito gostoso, que tem nos tirado de uma zona de conforto e nos feito amadurecer muitas coisas, né? É muito bom tudo que o Senhor tem feito. Convido a se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar essa palavra com alguém. Tenho certeza que será de grande valia. Capítulo de número 29, que abre o episódio de hoje, é uma continuidade de uma fala de Jó, mas entra dentro da característica de um subtítulo que poderíamos colocar como a última defesa de Jó, né? Logo depois disso, nós teremos a entrada do quarto amigo de Jó, Eliú, que é muito pouco falado, e depois as intervenções de Deus e Jó, e vai ser muito emocionante e assim muito intenso assim o que vai acontecer daqui para frente, né? Capítulo de número 29, Jó, ele vai relembrar o seu estado outrora vivido, né? Outrora vivido antes das suas percas, antes de todo o processo que ele passou. Eu gostaria, dentro do capítulo de número 29, passar com você por alguns versículos para que nós possamos entender o contexto desse capítulo. Por exemplo, Jó ele vai continuar dizendo, né, entrando a sua fala, quem dera ser como fui, como os meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Olha só, versículo 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Jó vai começar a se lembrar de tudo que já viveu. Versículo 7, quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, né? Versículo de número 12, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão que não tinha quem socorresse. 15, eu era os olhos dos cegos, os pés do aleijado, eu era pai dos necessitados e até as causas do desconhecido eu examinava. De certa forma também é uma defesa por algumas acusações que seus amigos o fizeram. Eles acusaram Jó de não cuidar do órfão, da viúva, de desprezar o estrangeiro, né? E Jó estava falando, eu nunca fui esse, eu fui sempre um homem íntegro que julgava a porta da cidade, os príncipes se sujeitavam, os anciões colocavam a mão na boca para falar comigo, para falar perto de mim. Então Jó era um homem muito respeitado. E ele vai terminar dizendo, eu dizia, vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como areia. Jó estava num lugar tão confortável que ele já pensava assim, isso aqui vai ser minha vida para o resto, né, dos meus dias. Isso aqui, ele tinha certeza assim da sua condição, ele estava muito estável, né? Então ele se colocava nessa posição. Aí nós temos a abertura do capítulo de número 30, quando ele abre dizendo assim, mas agora. Quando entra esse mais agora, a gente sabe o que vai vir aí, né? Jó, então, ele vai deixar de se lembrar do passado e vai começar a refletir sobre o tempo presente. E aí, evidentemente, ele vai começar a trazer todos os processos que está passando. Inclusive, ele vai abrir falando, e eu gostaria de dar destaque, ele vai falar assim, os filhos dos que zombam, né, que me zombam, fazem canções, fazem provérbios. Na minha época, ao qual eu estava julgando, que eu estava julgando na porta da cidade, os seus pais, quando vinham a mim, eu não recebia eles nem perto, né? Digamos assim, os seus pais, eles não tinham o privilégio, eles não tinham a condição de acessar o meu estado de tão alto, de tão íntegro, de tão privilegiado que eu era. Então, olha só como Jó está falando, assim, né? Jó, ele até traz, assim,
um sintoma ali, um pouco de soberba, de arrogância, coisas que esse processo todo Deus está tratando, né? Então o capítulo de número 30 ele é muito importante porque ele começa a nos mostrar alguns sentimentos internos de Jó que são também motivos para que Deus permita que Jó passe por todo o processo que está passando, né? E ele vai falar assim, olha, fazem canção de mim, as crianças me zombam, e ele vai continuar, olha só, versículo de número 20. Clama a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou de pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com força da tua mão me atacas. Eita, Jó está dando uma direta a Deus, né? Falando, olha, o Senhor tem me atacado. Então, assim, Jó, ele, no capítulo de número 30, ele vai expor tanto questões que precisam ser tratadas, e a gente vai ver Deus tratando com ele diretamente nos próximos episódios. E ele também, dentro da sua fragilidade, que a gente já discutiu várias vezes, que Deus não vai levar em conta, né? Mas ele vai diretamente falar para Deus, falar, olha, eu sou alvo da tua ira, a tua mão tem me pressionado, a tua mão tem me atacado. Esse Jó, que está passando por processos tão difíceis, né? Ele está declarando e falando que realmente ele não vê saída da onde ele está, né? Ele é um montão de ruínas, ele vai declarar nesse capítulo, né? Então o capítulo de número 30, ele é muito importante, ele introduz a última fala dessa última defesa de Jó, que é o capítulo de número 31, que eu gostaria de me ater a ele com muito cuidado, porque o capítulo de número 31 é realmente uma última defesa de Jó, onde Jó vai abordar acusações que foram trazidas contra ele, dos seus amigos, né? Por exemplo, no versículo de número 5, ele já vai abrir falando assim: se andei com falsidade, ou se o meu pé se apressou para o engano, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade. Como se Deus, digamos assim, tivesse dúvida da sua integridade, né? Mas ele está dizendo claramente: eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sempre fui, e eu sei que se eu for pesado numa balança, o meu peso será positivo a respeito da minha integridade. E ele vai enfaticamente, por exemplo, no versículo 7 ao 12, falar sobre a questão se ele cobiçou alguém, ou se ele pensou em adultério, que ele seja pesado. Ele vai falar assim, olha, se eu cobicei a esposa do meu próximo, ou qualquer mulher, que a minha esposa me retribua, que alguém fique com ela e desfrute de todos os meus bens. Então Jó ele vai se defender e vai falar assim, olha, prostituição nunca foi meu problema, né? No versículo de número 13 ao 23, ele também vai falar sobre o direito dos seus servos. Ele vai falar assim, se não reconheci o direito do meu servo, da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que faria eu quando se levantasse no tribunal? Se eu me interrogasse, que lhe responderia eu? Então ele vai falar também, eu não adulterei, eu não desprezei os servos da minha casa. Do versículo 24 ao 28, ele vai falar sobre o poder aquisitivo. Ele vai falar assim, o dinheiro nunca me teve. Olha só, versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou se disse ao ouro fino, você é a minha garantia, e se me alegrei por ser grande a minha riqueza e por ter a minha mão alcançado muito, então já vai falar assim, eu nunca me iludi com a riqueza, com o ouro, com as propriedades, isso nunca me teve o meu coração, né? Finalizando, inclusive, no versículo de número 29 até o versículo de número 34, falando sobre os estrangeiros, né? Como nós abordamos no texto passado, que iniciou esse episódio do capítulo de número 29, ele falando, eu sempre cuidei dos mais necessitados, dos mais fragilizados, e ele vai falar, inclusive, no versículo 33, se como Adão encobria as minhas transgressões, ocupando a minha iniquidade em meu íntimo, ele vai se lembrar lá do pecado original, e ele vai finalizar falando, quem dera que eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário escreva acusação. Jó está falando, eu sei quem eu sou, eu sei da integridade que eu tenho, eu sei daquilo que eu semeei, e pode me pesar numa balança, porque eu sei quem eu sou, né? E ele vai finalizar e ele vai falar assim, quem dera que eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada.
Jó fala, aqui está a minha defesa. Ele encerra esse ciclo e aí nós vamos ver a partir de agora a entrada de um quarto amigo, o nome dele é Eliú, né? Muito pouco falado. Eu escuto muito pouco falar de Eliú, mas ele é um personagem extremamente importante no livro de Jó. Nós vamos falar bastante, discutir sobre isso, a intervenção de Deus em meio às tempestades, falando com Jó. Vai ser muito emocionante os próximos episódios. Eu convido você para se inscrever aí nessa jornada, inscreve no canal, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que você será edificado como aqueles que você compartilhar, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar nessa jornada, né, nessa jornada anual. Finalizo como sempre tenho finalizado, declarando bênção sobre a tua vida. Que o Senhor Deus Pai te guarde e te proteja onde pisares a planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus. Que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade, não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.